Hoje a gente vai estar fazendo a flor de lótus. É um desenho muito simples e muito bonito de estar fazendo. Novamente a gente vai estar trabalhando com a folhinha dobrada e depois repassando ela com o carbono aqui por dentro, igual a gente fez na borboleta e na mandala. Vamos começar a desenhar a nossa florzinha? Primeiro a gente dobra a nossa folha, né? Ela já tá dobradinha. Vamos começar desenhando uma gotinha. Uma gotinha não, uma gota bem grande aqui no meio. Ó. Fiz essa gota, se eu quiser como parâmetro para mim, para ter uma noção, eu faço a outra metade dela aqui. Mas essa daqui eu não vou estar usando, é só para realmente eu ter um parâmetro. Ficou muito claro, né? Vocês não estão vendo no vídeo. Então, eu vou reforçar aqui a minha gotinha, ó, para vocês estarem enxergando. Fiz a metade da gota. Aqui embaixo, eu vou fazer mais uma. Quase como um coraçãozinho, só que ele não tem o biquinho no meio, assim. É um coraçãozinho gordinho. Bem bonitinho. Então, eu vou fazer aqui o outro lado também mais fortinho, só pra gente ter um parâmetro. Mas o que a gente vai usar vai ser o do outro lado, pra gente fazer os dois lados bem iguais. Fiz aqui. Então, agora esse lado eu não vou mais trabalhar. Eu vou começar a trabalhar só desse lado aqui, depois a gente vai passar com carbono. Eu vou puxar aqui, ó, uma linhazinha na altura do meu biquinho, só pra eu ter uma noção de onde é que eu vou trabalhar a próxima pétala. Aqui, mais ou menos na metade da curva, eu vou começar a subir num formato folha, assim. E agora eu vou descer até aqui embaixo com um traço que vai começar contornando aqui, fazendo o mesmo movimento que eu vim do formato folha. E quando ele começar a chegar perto aqui dessa linha onde começou, ele começa a abrir e seguir esse formato aqui, ó. E é uma coisa que a gente vai estar trabalhando sempre com a borrachinha do lado. Não gostou? Refaz a folhinha, certo? Eu gostei da minha aqui. E agora aqui, ó, da metade desse desenho eu vou começar a minha última folha. Que ela vai fazer o quê? Ela vai vir dar uma descidinha. Ó. Novamente fazendo, uma folha não, né? Pétala, só que ela faz esse formato de folha. E a gente faz um biquinho semelhante aqui, uma curvinha semelhante àquela, e vai encontrar lá embaixo. Eu não gostei, achei que abriu muito aqui, eu vou apagar. Ok. Agora a gente vem fazendo aqui as pétalas de baixo. Saindo aqui, ó, juntinho com a outra, a gente vai fazer mais um estilo coraçãozinho que nem a gente fez aqui, ó. Bem cheinho. Como se fosse a parte de baixo de um coração. Aqui, o nosso coração ele vai vir mais pra cá, pegando já um pedaço dessa terceira pétala, ó. Para ela ganhar equilíbrio. Ok? O importante é a gente trabalhar só metade, porque a outra metade agora a gente vai passar no carbono. Pegamos o nosso desenho, ele dobradinho ao meio, que a gente já tinha marcado lá no começo. Vamos pegar o carbono, a parte que risca vai ficar para dentro aqui, ó. A parte que não risca vai ficar escondida. E a gente vai tentar acomodar ele bem lá no meio.
bem no meinho para ele não perder nada. Uma coisa que no meu desenho eu tinha feito, que eram essas linhas internas aqui. A gente vai estar fazendo agora, quando passar no carbono. Eu vou botar esse aqui no caderno embaixo, é melhor. E vamos lá. Vamos passar no carbono todas as linhas que a gente fez. Reforçando bem, se tiver que fazer alguma correçãozinha, faz antes. Que aqui já é o desenho definitivo. Opa, aqui escorregou a minha mão. Certo. Agora a gente vai fazer, tipo, criar uma borda ali, ó. Sempre no meinho de cada pétala. A gente vem fazendo o mesmo contorno aqui de cima, ó. Em todas elas. Isso podia ter sido feito antes do carbono, eu que esqueci de fazer. Ó, esse aqui, ele já sai lá de dentro, assim, ó. Ele não cria essa borda embaixo, essa parte aqui de baixo. Deixa eu ver se está bem visível. E agora a gente abre aqui e tá pronto o nosso desenho. No meinho nem sempre encontra, a gente vem, finaliza. E agora a gente já vai passar pro tecido e vir com as cores que a gente vai estar trabalhando. Então, passada a minha florzinha de lótus aqui pro tecido, vamos às cores que a gente vai usar. Hoje a gente vai fazer uma variação bem grande de tons, mas não vai estar usando muitas cores. Para a flor, eu vou estar trabalhando com o azul petróleo e o vermelho carmim. Vocês podem estar usando um tom de azul escuro e um tom de vermelho escuro. Essas foram as que eu peguei. E o branco. O fundo vai ser o que vai ter uma variação um pouco maior. Eu vou trabalhar com o amarelo canário e o laranja. Sempre muito clareador. E os pincéis que eu vou estar usando vão ser o Pituá e o pincel chato lixado na numeração 2, 4 e 6. Outra coisa muito importante para esse nosso trabalho vai ser o picô, aquela bandejinha para fazer a mistura. Porque como eu vou estar trabalhando só com duas tonalidades aqui, ó, dentro da flor, e ela tem uma gama bem grande de tons, a gente vai estar fazendo muita mistura nessa receita. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo é o fundo. E a gente vai estar distribuindo, então, o clareador sempre nessas quinas aqui, ó. Nessas partes de baixo. Bastante clareador puxando para as pontas. Passando o clareador aqui nesses cantinhos, como picou bem, eu vou botar o diluente e vou pegar um pouco do laranja e vou diluir ele bem aqui. Deixar bem diluído esse meu laranja. Depois que eu diluir bem o meu laranja, eu vou pegar ali, vou limpar bem o pincel e vou pegar ele de um lado só, sem... Aqui, deixa eu chegar mais pertinho, ó. Sem tinta no outro lado. E vou começar a fazer um contorno aqui, ó, nesses cantinhos com o laranja. Começando a ficar fraco, eu vou lá, pego mais um pouquinho também. Sempre do lado oposto do que eu tô pintando. E vou fazendo todos os meus cantinhos. Cuidado assim, se tocar a mãozinha ali, já limpa para não manchar o trabalho.
borrar um pouquinho para dentro não tem problema, eu vou até, o meu borrou ali, ó, eu vou tirar um pouquinho. E agora a gente vai vir com o amarelo canário esfumando aqui. O meu amarelo canário tá bem diluído, então se o seu amarelo canário não tiver muito diluído, dá uma diluidinha também, tá? E com o pituá, a gente sempre tira o excesso, a gente vai vir esfumando com o amarelo canário e abrindo esse laranja em direção à parte de fora. Sempre fazendo esfumadinho, pode aplicar aqueles movimentos circulares e tenta esticar esse laranja. Sempre esticando o laranja. Olha, teve um ponto aqui que eu não botei o laranja, ó. E agora, com esse amarelo diluidinho, a gente estica o laranja. Se achar que não ficou muito nítido o laranja, depois a gente vem fazendo um reforço nele. O meu fundo, ele ficou bem amarelo, mas a minha intenção é deixar ele mais alaranjado. Então, eu vou voltar lá naquele meu laranja e vou reforçar. Só que agora eu vou passar ele e vou vir esfumando por cima do amarelo. Olha aqui a diferença que já criou. Aqui peguei muito, eu tiro o excesso e venho esfumando, criando umas rajadinhas assim, ó, bem esfumadinho. Posso vir com o pituá aqui para finalizar, fazendo movimentos circulares, mas só na bordinha, não lá perto da flor. Só aqui no final do trabalho. E vamos continuar reforçando esse laranja aqui para dar um impacto maior, levando em consideração que a borda da nossa flor vai ser azul, e o azul e o laranja, eles têm um contraste muito bacana. Terminamos o nosso fundo aqui, dando aqueles reforços aqui no laranja, para deixar esse fundo bem alaranjado, para salientar o azul. A gente vai ter que deixar ele secar, porque agora para aplicar o azul, se misturar no laranja, ele vai virar marrom, e a gente vai perder o contraste das duas cores. Então, vamos esperar secar um pouquinho esse laranja, para retomar aí o nosso trabalho na flor. Agora que o nosso fundo secou, eu deixei uns 40, 50 minutos aqui secando. Eu vou pegar minha bandejinha e em cada ponta eu vou botar um pouquinho de branco. Vou pegar aquele vermelho bem escuro que eu tinha escolhido e o pincel 6 chato e vou pegar só um pouquinho dele assim, ó, e vou colocar do lado do branco. Ainda não vou misturar ele todo no branco. Só vou pegar o pincel sujinho e vou começar a misturar nesse branco, fazendo um rosinha. Vou puxando mais, que tá bem clarinho, mas eu quero um rosinha bem claro. E vou fazendo essa misturinha aqui. A minha peça já tá com bastante clareador para ficar bem fácil de eu distribuir a minha tinta. E agora eu vou começar com esse rosinha bem claro, pintando essa parte interna aqui das pétalas. Não preciso chegar bem na borda, tá? Posso pintar só o meinho. Tá bem grosso essa minha tinta, eu vou botar um pouquinho de diluente. Eu diluí bem minha tinta e vou aplicando aqui bem no centro, quase chegando na borda, mas eu não vou chegar na borda não com esse rosa. Não tem necessidade. Aqui também, eu nem encosto na outra pétala, ó. Ela tá bem fluida, deixa eu limpar meu pincel que tá muito carregado. Pincel muito cheio dificulta também o espalhar da tinta. E a gente vai passando esse rosinha claro que a gente diluiu ali, a gente preparou. Isso que eu falei, que a gente hoje ia trabalhar só com uma tonalidade e ia ir diluindo ela, transformando ela em outras cores. E vamos passar aqui, vamos passar nas de baixo também. Aqui eu tô só limpando o pincel para
porque ele veio muito carregado. Para não estar desperdiçando tinta, eu tô pegando a tinta lá e passando aqui. E bem passadinho assim, em todas as pétalas da nossa flor de lótus. Aplicado esse rosinha bem claro, agora a gente vai para o outro montinho de branco, vai pegar uma sujeirinha daquele azul bem escuro, no meu caso eu escolhi o azul petróleo. E vou dar uma misturadinha. Se eu achar que tá muito grosso, eu boto um pouquinho de diluente. Esse meu branco não tá muito fluido, então por isso que eu tô botando diluente. Quem não tem diluente pode botar uma gotinha d'água ou até mesmo o clareador, caso a tinta não esteja bem diluidinha. Fiz a minha misturinha de um azul bem clarinho. E agora eu vou aplicar, eu vou pegar o pincel 4 chato, porque ele é menorzinho, e agora a gente vai aplicar nessa parte de fora. Então, a partir do risquinho para fora, eu vou aplicando esse azul clarinho. Eu não preciso chegar na borda da pétala novamente. Eu vou aplicando em todas as pétalas, daquele traço do meio para fora. Ó, o clareador faz com que o meu pincel renda bastante a tinta, ó. Até veio carregado demais. Vou tirar o excesso aqui e vou fazer toda essa bordinha sem chegar lá na ponta, não tem necessidade. Aqui ela não estava muito bem misturada, vou tirar e vou vir com ela bem misturadinha. E vou pintando todas as pétalas, inclusive essas de baixo. Feita essa parte mais clara, ainda sobrou aqui um pouquinho de tinta. Agora a gente vai escurecer um pouco e vai estar trabalhando com um pincel um pouco mais fino. Deixa eu pegar aqui o 2, por exemplo. Então, eu vou pegar um pouco desse meu vermelho, um pouco bastante assim, ó, e eu vou trazer pra cá e fazer uma tonalidade mais escura. Eu ainda não vou estar trabalhando com o vermelho puro, nem com o azul. O azul vocês vão ver que vocês vão ter que diminuir, colocar bem menos de pigmento e o vermelho mais, porque o vermelho ele clareia mais fácil do que aquele azul que eu tá, principalmente aquele tom que eu tô usando, que é o petróleo. Fiz essa mistura um pouco mais escura, cada um chega na tonalidade que quer. Eu vou trabalhar com essa e eu vou começar pegando então de um lado do pincel, ó, desse lado tem tinta. Deixa eu tentar aqui com uma outra superfície. Ó, de um lado tem tinta, do outro não tem. E eu limpo esse que não tem, para garantir que não vai ter mesmo. E vou começar a contornar, ó, essa parte central. Com a parte que não tem tinta é a que eu vou encostando no tecido. Inclusive aqui, ó, no encontro das pétalas. Apliquei, limpo o meu pincel e agora eu começo a esfumar, trazendo para dentro esse contorno. Se começar a clarear muito, sempre vai limpando o pincel, tirando o excesso de tinta, tá? E aqui a gente vai esfumando, trazendo para dentro essa tonalidade mais escura que a gente criou. Vou lá, vou pegar um pouquinho de tinta na pontinha, limpar o lado oposto de onde eu peguei a tinta, e esse lado oposto é que eu vou colocar no tecido e vou contornar a parte interna
da pétala. Sempre com bem pouquinha tinta. Antes colocar menos tinta e ter que buscar mais vezes do que colocar muito. E sempre limpando, tirando o excesso de tinta do pincel e da mão que encostar aqui, para não estar manchando o desenho. E novamente eu venho esfumando essa parte interna. Da pétala. E agora a gente vai fazer em todas elas, nas de baixo também. Finalizado esse contorno da parte rosa, agora eu novamente com esse azul escuro que eu tinha feito aqui, esse azul claro, perdão, eu vou pegar a minha matriz de azul e vou criar uma tonalidade mais escura do que aquela que eu usei. Lembrando que a gente tem que cuidar que o azul tem uma pigmentação muito maior do que o vermelho. Eu vou deixar mais escuro ainda, eu quero uma pigmentação bem boa desse azul também. Se eu achar que tá grosso, vou lá, boto um pouquinho de clareador não, de diluente, pode ser o clareador também. E crio a minha tonalidade de azul escuro aqui. No caso, eu tô achando que esse meu azul tá puxando demais pro cinza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um restinho daquele rosa que eu tinha preparado lá, que eu não vou usar por agora, e vou colocar nele, para ele vir mais para um arroxeado. Limpo bem meu pincel. E agora, com esse tom, novamente o mesmo processo que a gente fez no outro contorno, a gente vai estar fazendo nesse. Pega um pouquinho de tinta de um lado, limpa do lado oposto e contorna com esse aqui, com esse escuro. Pode estar limpando com o paninho ou na bandejinha. Vem, aplica em todo o contorninho. Eu aqui tô usando o azul, vocês podem estar mesclando cores, além do azul, podiam estar usando uma tonalidade de roxo. Agora eu venho, ó, e vou esfumar esse contorno que eu fiz, puxando ele para dentro e mesclando com o azul claro que eu tinha antes. Aqui, ó, no encontro das folhas, a gente também bota esse contorninho esfumado para dizer que essa folha aqui da pontinha tá por baixo daquela lá de cima. Depois a gente com o branquinho vai estar levantando as pétalas. Então, esfuma bem, aplica bem esse contorno e vamos para a próxima pétala da nossa flor de lótus. Ó, fazemos esse contorno. E é só o lado de fora. Essa cor não contorna aquele miolo cor-de-rosa, tá? Quando a pétala tá por baixo, ela ganha esse contorno também. Depois a gente vai clarear aqui, aqueles pontos ali de cima. Vou tirar o excesso, vou esfumar aqui, trazendo pro meio. E vou começar a esfumar essa daqui também. Sempre aplicando um contorninho e puxando ele para mesclar com a cor central. Lembrando que esse contorno não vai no rosa. E vamos aplicar em todas elas agora, inclusive nas de baixo. Feito essa parte dos contornos azuis,
A gente vai vir agora com a cor sólida do vermelho, aquele que a gente diluiu, também com um pincel bem fininho, limpa, pega bem pouquinho, e a gente vai colocar aqui, ó, nessa pontinha, limpar o pincel e puxar para baixo, criando aquele biquinho. E aqui, nessas partezinhas aqui, ó, inferiores também, subindo e esfumando. Pode até puxar umas ranhurinhas assim, ó, pra cima. Puxa essas ranhurinhas, limpa o pincel e vem dar uma esfumaçadinha nelas, para criar essa sensação circular da pétalazinha. Venho, limpo o meu pincel, vou fazer, ó, tô fazendo até bem forte as minhas ranhuras ali. Agora eu limpo o pincel e dou uma esfumaçada nelas. Ela pode até ficar marcadinha, mas com uma marquinha mais suave. Depois, com o branco, a gente vem abrindo bem esse desenho. E agora a gente vai fazer, ó, nessa outra pétalazinha aqui. Vai lá na pontinha e puxa para baixo, sempre obedecendo o formato do contorno nesse puxar para baixo. Agora, ó, como essa pétala tá por baixo dessa, nessa parte aqui eu vou botar um contorno bem escuro, na parte interna ali, desse vermelho. Vou botar mais um pouquinho aqui, ó, nessa base também. E vou puxar aquelas ranhurinhas que nem eu fiz ali, ó. Esfumo bem aqui. E de baixo, aqui, agora aqui, ó, dessa base que eu puxo a ranhurinha. Faço um pouquinho, limpo o meu pincel e dou uma esfumada nesse risquinho que eu fiz. E vou fazendo esse processo em todas as pétalas, ó. Eu vou fazer nessa daqui desse canto, para depois vocês estarem repetindo aqui. Aqui no encontro, eu coloco mais, para realmente dizer que essa pétala tá por baixo. Um pouquinho só para fazer o biquinho lá em cima. E, ó, já vou criar a ranhurinha, aproveitar que eu tenho. Esfumo aqui embaixo e subo as ranhurinhas e a pontinha eu desço. Aqui, nessa parte de baixo, em todos os encontros, ó, a gente vai estar fazendo esse contorno bem escuro. Em todo o encontro lá em cima, porque essas pétalas estão todas por baixo. E essa daqui também a gente puxa aqueles risquinhos para ela. A gente pode, inclusive, nessas de baixo, intensificar essa cor mais escura, para estar projetando a sombra da pétala superior nela. Fizemos todo aquele detalhe com o nosso vermelho bem escuro. Agora a gente vai pegar um pouquinho daquele vermelho e um pouquinho do nosso azul escuro, no caso o meu é o petróleo, e eu vou misturar os dois, criando uma tonalidade arroxeada, para fazer o contorno do meu azul. Se eu não chegar num arroxeado, eu posso pegar um pouquinho desse mais claro. Até chegar num tom de roxo bonito aqui. Eu vou botar um pouco mais de vermelho, porque, como eu disse, o azul é muito pigmentado. E a minha intenção é chegar num roxo
bem bonito, bem escuro. Quando eu chegar no meu tom de roxo aqui, aí a gente vai começar a trabalhar então o contorno da parte azul. Fiz o meu roxo, vou pegar um pouquinho e vou começar pelas pétalas de fora aqui, por essa pétala, ó. Aqui nessa parte onde ela fica por baixo dessa, eu vou estar aplicando esse meu roxinho. E vou esfumar bem. Puxando para cima, sempre tirando o excesso, né? Eu aqui vou botar um pouquinho de diluente e puxei para cima esse meu roxinho. Novamente aqui no encontro dela, eu contorno, vou tirar o excesso da tinta do pincel. E ali é só mesmo no encontro e puxa para cima. Só para dizer que tá por baixo daquela ali. Novamente com esse tom de roxo, agora nessa pétala, mostrando que essa grande aqui tá por cima. Ó. Faço o contorninho lá embaixo. E aqui, ó, ela tá por cima dessa, então nessa parte a gente não escurece. E vem puxando, mesclando com o de cima. Se ficar difícil, uso diluente ou clareador na pontinha do pincel para tá puxando essa tonalidade. Aqui eu faço. Eu sempre tô tirando o excesso de tinta do pincel para garantir que eu não vou borrar. E assim eu vou fazendo esses detalhes em todas as outras, ó. E eu repito o processo do outro lado, aqui e aqui. Com o diluente eu venho e puxo. Ó, eu fui lá e peguei um pouquinho de diluente. Se eu achar que tá mais claro do outro lado, eu boto mais tinta. E vou aplicando em todos os cantinhos dela. Eu vou voltar pra gente fazer aqui a parte de baixo, essa parte escura dela. Fizemos as pétalas superiores. E pode ver que essa do meio a gente não fez nada nela. Então, agora com o pincel só com uma sujeirinha bem na pontinha. E do lado oposto do que a gente pegou essa sujeirinha, a gente vai fazer aqui, ó, umas linhazinhas. Só para criar um escurinho na parte de baixo. Mas bem suave, porque depois aqui a gente vai tá trabalhando com o branco. A de baixo, assim como na parte rosa, a gente tem que trabalhar bem esse escuro aqui, ó. Essa do meio só ganha esse escuro no encontro com a de cima. No resto, ela não ganha, porque ela tá por cima de todas as outras. Não escureceu bem, eu venho, escureço mais. Mais ênfase na parte central, aqui no que encontra ali o miolinho. E puxo bem aqui pra pontinha. Agora as outras aqui, ó, vamos começar por essa bem da ponta. Ó, essa parte tá por baixo dessa pétala. E essa parte tá lá por baixo daquela lá de cima. Então, a gente vem, aplica e puxa pra ponta. E pode dar uma boa carregada, deve ficar bem escurinho ali, para dar esse efeito de sombreamento. Vamos aplicar em todas.
e eu já volto. Quase pronta a nossa florzinha. Agora, a gente vai vir fazendo aquela aplicação de branco com um pincel bem fininho e bem pouquinha tinta na ponta. E a gente vai estar aplicando esse branco nas pontinhas. Ó, a gente vem, aplica na ponta e traz ele para baixo. Como a gente fez o escuro na pétala que estava por baixo no encontro, aqui a pétala que vem por cima vai estar ganhando um pouquinho de branco, ó. Ela vai ganhar esse branquinho. Não precisa esfumar muito. Mantém ele mais, principalmente nos encontros ali, ó. Aqui. Sempre eu pego de um lado, limpo do lado oposto, e é o lado oposto que vai no tecido. Ó. E aqui eu vou estar colocando o meu branco. Eu já vou estar colocando ele como se eu esfumasse um pouco. Aqui na parte de cima eu posso dar mais, fazer mais como se estivesse esfumando. E nas pétalas, ó, no encontro daquela parte que eu fiz mais escura, eu coloco um branquinho para trazer a pétala para cima. Se eu achar que tem que colocar mais, eu reforço. Aqui, ó, essa pétala de trás, ela só tá por cima dessa daqui, ó. Então, ela vai ganhar o branquinho ali e ele já vai começar a sumir lá pra cima, mas a gente dá uma esfumaçadinha também. Essa tá por cima da outra aqui nesse ponto e eu aplico o branco. Ó, e ela tá por cima das de baixo também. Quando chega aqui no final, dá uma esfumaçadinha. E vamos fazendo isso, quando chegar nas de baixo eu volto. Nessas aqui de cima também, ó. Nessa daqui a gente vai vir aqui da pontinha e botar um pouco de branco na pontinha. E mais ou menos aqui, ó. Só para dar uma levantadinha e vai puxando lá naquela direção. Só para dizer que tá recebendo uma luz aqui. Essa daqui a gente bota na pontinha e puxa pra cá. Só que aqui a gente esfuma o branco. Repete do outro lado o mesmo processo, ó. Dá uma esfumaçadinha nesse branco para dizer que tá recebendo luz ali. Aqui na dobrinha e na pontinha elas vão se encontrando no esfumaçar. E agora a gente já pode começar. Ó, quando eu acho que não esfumaçou o suficiente, eu vou lá e busco o diluente. Agora vamos fazer essas aqui, ó. Qual é a parte que tá por cima dessas aqui de baixo? Tirar o excesso, ó, bem pouquinho branco. É aqui, ó. E a gente vai aplicar bem suavemente. Que essas aqui, elas estão por baixo das outras, então elas têm que ganhar bem pouquinho. Elas não ganham tanta claridade, ó. E a gente vai aplicando com um toque tão suavezinho e com tão pouquinha tinta no branco que não precisa nem esfumar muito posteriormente. É só dar umas batidinhas, tá? Sempre bem pouquinha tinta. Olha aqui a quantidade mínima que eu pego. E colocamos o branquinho ali. Se eu achei que eu peguei demais, eu já limpo. E
nas pontinhas aqui a gente pode até fazer assim, ó, só uma bicadinha em cada uma delas, para dizer que elas estão recebendo luz ali na pontinha, e puxar para dentro. Essa do meio pode receber um pouquinho mais, que ela é a mais da frente, ó. E aqui está uma linda flor de lótus. Se vocês quiserem, vocês podem estar colocando alguns pontinhos de tinta aqui, que eu vou estar sugerindo agora para vocês. Com as cores cheias que a gente trabalhou, e o fundo de um pincel mais fininho de preferência, a gente pode estar criando aqui, ó, tanto faz, pode ir para o vermelho quanto para o azul, e pode estar usando um pouco dos dois. Eu vou usar um pouco dos dois. Com o vermelho, eu vou fazer uma bolinha aqui e uma aqui. Tentar fazer na mesma direção e do mesmo tamanho. E vou subindo, diminuindo o tamanho da bolinha, fazendo 3 ou 4, quantas vocês conseguirem fazer assim, desde que elas tenham uma diminuição no tamanho. Agora com o azul, eu vou repetir o processo aqui na ponta da minha florzinha. São pequenos detalhes que a gente vai colocando que fazem bastante diferença. Pode fazer aqui também. E assim vai criando uma imagem bem diferente, um pouco diferente daquele tradicional paninho de prato que a gente está acostumada a ver. E isso é muito bacana, porque a gente cria um diferencial de trabalho, a gente está criando o nosso próprio desenho, utilizando a nossa criatividade. Esse aqui não ficou muito parecido, ficou muito afastado esse aqui desse lado. Então, a gente tem que estar sempre cuidando aí esses detalhezinhos, assim, para ficar bem parecidinho. Eu vou até usar um pouquinho desse rosa aqui, mais claro, que eu fiz, para subir mais um pouquinho aqui, ó. Três ou 4 pontinhos, eu vou aumentar aqui, então, essa fileirinha do vermelhinho. E vou adornando a minha florzinha de lótus, ó. Podia ter posto arabescos também. Aqui embaixo, dessa forma das bolinhas, eu decidi fazer o seguinte: colocar alguma coisa aqui. Então, eu vou seguir, vou ficar com a azul. E o fundinho do meu pincel, vou pegar um mais fininho aqui. Eu tô usando aqui o compasso, vocês se não tiverem pode usar um pratinho, alguma coisa assim circular. E vamos criar aqui, ó, um cordãozinho com essas bolinhas. O bom do compasso é que ele tem a numeração, daí eu já vou fazendo bem retinho o trabalho. Isso não é um compasso, né? Não sei o nome, isso é um transferidor. Não sei o nome desse aparelho aqui, mas que ele ajuda. E eu vou fazendo até o final ali. Fiz com o transferidor ali
Botei mais alguns detalhezinhos, assim, só para fazer um charme, né? E olha que lindo que finalizou o nosso trabalho. Vocês podem estar acrescentando aqui nessas partes, podem estar trabalhando, façam pesquisa na internet, olhem como é que faz, as formas que tem a flor de lótus, para vocês estarem buscando uma inspiração e estarem fazendo cada vez mais original a peça. Vou ficar aguardando as fotinhos. Um beijo, até a próxima semana.